Olá pessoal, vamos então para mais uma análise, dessa vez ao sétimo vídeo em relação à medida provisória 927 de 2020. A gente passa a analisar agora o capítulo 10, que dispõe sobre outras disposições em matéria trabalhista. Pessoal, o que tem nessa parte da medida provisória? Vamos lá. O artigo 26 menciona que os estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo em atividades insalubres ou em jornada 12 por 36, podem prorrogar a jornada de trabalho do trabalhador, nos termos do artigo 61 da CLT, que trata da possibilidade de necessidade imperiosa, tá? Podendo prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do artigo 61, e adotar escalas suplementares entre a 13ª e 24ª hora do intervalo interjornada, ou seja, garantindo o repouso semanal remunerado nos termos do artigo 67 da CLT. O que isso quer dizer? Os estabelecimentos de saúde podem aumentar a jornada do trabalhador, mesmo que o trabalhador exerça as atividades em condições insalubres ou mesmo que o trabalhador exerça as suas funções na jornada 12 por 36. Pode prorrogar de que forma, Danilo? Questão da jornada insalubre, tranquilo, aumenta a jornada, né? Se é de 8 horas, pode fazer 10, não tem problema, 2 diárias, né? E na jornada 12 por 36, ele fala o seguinte, que ele pode adotar escalas suplementares entre a 13ª e 24ª hora do intervalo interjornada, ou seja, ele tenta resguardar tão somente o prescrito lá no artigo 66 do intervalo interjornada, que é 11 horas de descanso. Então, se você exerce uma jornada 12 por 36, teoricamente você trabalharia um dia sim, um dia não. Esse dia não, né, teoricamente o dia da sua folga, pode ser utilizado para que você trabalhe em razão deste problema da pandemia do coronavírus. Mas, Danilo, e essas horas extras que eu fizer, como fica? Bom, o artigo 27 da MP menciona que essas horas podem ser compensadas por meio de banco de horas ou pagas na modalidade de forma extra, após o encerramento da calamidade pública. Tudo bem? Bom, além dessa questão dos trabalhadores de saúde em jornada 12 por 36 e atividade insalubre, o mesmo capítulo traz sobre a suspensão de prazos, os prazos processuais para apresentação de defesa em recurso de âmbito administrativo quanto a autos de infração trabalhistas e notificações do FGTS, de débito do FGTS, estão suspensas durante este período, tá? Mais uma coisa, não serão considerados, de acordo com o artigo 29 da medida provisória, não serão considerados ocupacionais casos de contaminação do coronavírus, exceto comprovação de nexo causal, ou seja, o fato do trabalhador contrair a doença do coronavírus não vai fazer com que isso seja considerado uma doença ocupacional, salvo se restar comprovado um nexo causal entre a contaminação e o labor. Tranquilo? Artigo 30 da medida provisória menciona que os acordos e as convenções coletivas vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contado da entrada em vigor desta medida, poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo, tá? Tranquilo? É a prorrogação das convenções e acordos coletivos, tá? O artigo 31 fala que durante o prazo de 180 dias, contado da entrada em vigor desta medida, nota, 180 dias, independente da questão da pandemia terminar daqui 10 dias, tá? É um prazo fixado. No prazo de 180 dias, contados da promulgação dessa medida, os auditores fiscais do trabalho vão atuar apenas de maneira orientadora, tá? Ou seja, eles não vão efetuar multas, não vão efetuar autuações, exceto na verificação de falta de registro de empregado, né, a partir de denúncias, ou de situações de grave e iminente risco somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. Ocorrência de acidente de trabalho fatal, apurado por meio de procedimento fiscal
de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à causa do acidente. Ou seja, então, casos de empregados sem registro, casos de situação grave e de iminente risco, tá? Então, ele vai analisar somente as irregularidades que dizem respeito àquele risco, né? Aquilo que pode trazer este grave, este iminente risco. Quando houver uma vítima fatal no acidente de trabalho, ele poderá atuar tão somente em relação à questão do acidente, tá? E também em trabalho e condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. Tudo bem? Bom, o disposto na medida provisória de acordo com o artigo 32 vai se aplicar também na Lei 6.019, que diz respeito ao trabalho temporário em empresas urbanas, e na Lei 5.889, que diz respeito ao trabalho rural, tudo bem? E ainda ele estende o que couber desta medida na Lei Complementar 150 de 2015, que trata-se das leis dos empregados domésticos, tudo bem? Da Lei dos Empregados Domésticos, tá? A medida deixa claro também que não se aplica a questão do telemarketing, as obrigações, os direitos do operador de telemarketing ao trabalhador que exercer as funções em regime de teletrabalho. Isso daí é a inteligência do artigo 33 da medida provisória 927 de 2020. Tudo bem? Bom, no próximo vídeo a gente faz encerramento falando da antecipação do pagamento anual e das disposições finais. Até mais.